Om Sadashiva Samambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshmaha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Boa noite, então, oficialmente a todos. A gente vai dar continuidade ao seu segundo encontro, né? Do capítulo 6. A gente parou aqui no item sobreposição. Para quem está acompanhando a versão impressa, fica na página 85. Então, o que seria sobreposição? Vivemos na ignorância da natureza da realidade, devido a esses dois poderes. Nossa vida toda é confusa. Usando a terminologia do Vedanta, nós sobrepomos. Não sabemos o que é real e o que é aparentemente real. Supomos ser um corpo sutil e nos identificamos com tudo o que surge dele. Junto com a sobreposição, vem algumas crenças que nos mantêm firmemente presos em nossa confusão. Por exemplo, como apontamos no começo, pensamos que a alegria está nos objetos. Acreditamos que é possível obter o que já temos fazendo alguma coisa. Achamos que as coisas que nos fazem felizes deveriam durar. Não conseguimos entender o motivo pelo qual o bem e o mal sentam lado a lado. Na verdade, não é muito correto dizer que nós sobrepomos. A sobreposição é inconsciente. Ela está lá antes de aparecermos. Então, você não deve achar que cometeu um erro. Claro que você acha, mas essa é uma das ironias da vida. Esse sentimento desconfortável de culpa global, culpa inexplicável, essa ansiedade solta no ar, os cristãos chamam isso de pecado original. É o resultado da sobreposição. Não é culpa sua. Infelizmente, se torna seu problema até que você o remova com discriminação. Bom, então, voltando ali no começo, a sobreposição, ela acontece a partir de Satya para Mithya, tá? Então, quando ele está falando aqui, o que a gente sobrepõe exatamente? A gente sobrepõe Satya e Mithya, tá? A gente pega algo que é real, que é Satya, né? Que é Satyam, ou seja, é real, que é fruto de Satya, tá? Tudo que é fruto de Satya a gente chama de Satyam. Então, é real. E a gente sobrepõe isso em Mithya, né? Então, a gente acha que no mundo dos objetos, a gente vai encontrar realidades, a gente vai encontrar a verdade, que é Satya, tá? Então, Satya, como vocês sabem, né, a versão real das coisas, né? É onde mora o manifesto. E Mithya é tudo aquilo que é manifestado através de Maya, a partir de Maya, a partir da sobreposição de uma realidade aparente, ok? Então, quando a gente lê sobre esse fenômeno, essa terminologia vedantina chamada sobreposição, leia-se dessa maneira, é Satya e Mithya. A gente quer encontrar a verdade, que é Satya, dentro de um mundo aparentemente real, que é Mithya, ok? Que se torna aparentemente real a partir da ilusão de Maya.
Então, Mithya só existe a partir da projeção, da ilusão, de Maya. Tá certo? Então, isso se chama sobreposição. A gente vai ver várias vezes essa terminologia na nossa busca. A gente ouve isso também em várias nas escrituras, né? Porque não posso dizer que esse livro é uma escritura, não é considerado uma escritura, mas nas escrituras a gente vê bastante esse fenômeno, essa terminologia aparecendo, ok? Item 13, então, confundir o ser com os objetos que se apresentam para ele é chamado sobreposição. Isso é uma outra forma de explicar, tá, gente? Por que não precisamos nos sentir culpados quanto a isso? E a resposta é porque é inconsciente, é causado por Maya. Então, não tem como a gente controlar esse fenômeno, né? A partir do momento que a gente está manifestado aqui em Mithya, nós estamos automaticamente reféns dessa sobreposição, porque é como as coisas aparecem para a gente desde a nossa primeira impressão de mundo, né? Então, uma vez que a gente já nasce imerso nesse campo da ignorância, fica difícil a gente discernir as coisas, né? E perceber que aquilo que parece tão real pode não ser tão real assim, né? Então, é causado por Maya, porque Maya é ilusão, Maya é a projeção dessa aparência, né? Real. Uma ótima história das nossas escrituras explica a sobreposição. Vai ajudar a afirmar esse conceito em sua mente. Um viajante cansado e sedento vê uma vila no crepúsculo e encaminha-se ao poço para beber água. Ele se abaixa para pegar o balde ao lado do poço e vê do lado uma grande cobra enrolada, pronta para dar o bote. Ele congela, apavorado. Naquele instante, aparece um velho barbudo e simpático e pergunta o que está acontecendo. O viajante lhe implora que pegue um pau e mate a cobra. O velho dá uma olhada e ri. Isso não é uma cobra, ele diz. É a corda do poço enrolada perto do balde. O que aconteceu com a cobra quando o viajante recebeu o conhecimento? Ela desapareceu. Ela não tinha uma cabeça de verdade, cauda, escamas e tudo mais. Foi somente uma projeção. E quando você entende que é uma corda, não pode mais ver a cobra novamente. Ela foi destruída pelo conhecimento. Você pode entender como se enganou e tomou o aparente pelo real, mas não pode fazer a cobra voltar. Isso é o que chamamos de conhecimento firme. Uma vez que o conhecimento do ser se instale, você não vai mais aceitar como sendo sua história e você se liberta disso. A parte mais interessante da história da cobra e da corda, além do fato de ilustrar como a criação é um produto da ignorância, é que esse incidente aconteceu no crepúsculo. Os humanos vivem nesse crepúsculo. Se esse homem tivesse vindo até o poço ao meio-dia, quando o sol estava brilhando, ele não teria visto uma cobra. Se você tem pleno conhecimento da realidade, não pode se confundir com o corpo sutil, a pessoa com a história. Se o homem tivesse ido ao poço de noite, nenhuma cobra teria sido percebida. Quando você é totalmente ignorante, como um animal, não pode ter dúvida sobre quem você é. Somente no crepúsculo, quando o conhecimento e a ignorância estão lado a lado, você consegue sobrepor a individualidade sobre a ilimitação do seu próprio ser. No crepúsculo, da projeção de Maya, a realidade aparente, é difícil dizer o que está acontecendo e é fácil sobrepor. Gente,
essa história da corda e da cobra é fenomenal. E ela explica tudo, né? Eu, quando me dei conta dessa história, na primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei maravilhada, porque é tudo sobre isso. Quantas cobras a gente acha que tem na nossa vida, né? Quantas cobras a gente projeta? Quantas vezes tudo é fruto da nossa projeção, né? E quantas vezes a gente se apercebe fazendo isso? Tende a ficar mais evidente daqui para frente essas projeções na nossa mente, tá? Então, se preparem para enxergar mais cordas e desvendarem mais cobras aí a partir de agora, porque é sobre isso. Tem alguns swamis que dizem que nessa história, o velho que ri, né, e que revela é exatamente o Vedanta. Então, o Vedanta vem mostrar para gente, né, que não é a cobra, é a corda. E é interessante, né? Algo que poderia soar como tão horripilante, na verdade era só uma ferramenta, né? Uma ferramenta para abastecer os sedentos. Então, a gente, no dia a dia, a gente acaba tendo essas assimilações, né? E desvendando essas cobras que, por vezes, nos horripilam, né? A gente fica é, apavorado e, enfim, né? No estado de ignorância por algo que não é na realidade. E é tão interessante essa história que uma das vezes, acho que foi na segunda vez que eu li o livro, bem na mesma época, a minha filha mais velha veio me contar que ela estava tendo medo do escuro. E aí eu lembrei na hora dessa história. E aí eu vim aqui, né, embaixo, na parte de baixo da casa, e eu preparei um ambiente tipo assim, né? Coloquei uma vela, deixei bem no crepúsculo, assim, para acontecer um monte de projeção de objetos, né? Na parede e tal. Daí aí eu falava para ela, o que você acha que é aquilo ali? Daí apontava para uma coisa, né? Aí ela falava uma coisa completamente diferente do que era. Daí eu ia com um faroletezinho, né? Lanterninha, e iluminava e falava, tá vendo que não é isso que você está pensando? E aí eu fui fazendo coisa por coisa, e ela falou que aquilo fez com que ela tivesse cessado o medo do escuro, né? Então, a partir daquela experiência, ela viu que o medo que ela tinha era só projeção da mente dela, né? Então, obviamente, ela não falou com essas palavras, mas foi tão interessante que no final de semana seguinte, a Bebela, né, que é a minha afilhada, na verdade, ela é enteada, né? E ela tá aqui, ela veio para cá, daí a primeira coisa que a Alice foi falar para ela foi: Bebela, a minha mãe sabe fazer de um jeito que a gente perde o medo do escuro. Eu sei que você tem medo do escuro também, vai lá falar com ela, que ela vai te ensinar. E aí a Bebela falou: ai, titia, você me ensina também? Daí eu fiz com a Bebela também, e ela também parou de ter medo do escuro. Então, é incrível quanto que é puro, tudo é fruto da nossa ignorância. Quando a gente se dá conta dessa ignorância, a gente simplesmente desconstrói aquela crença, né? Então, deu muito certo com as crianças e deu muito certo comigo também no dia a dia, porque eu fui identificando muitas cobras e cordas, né? Fui levando luz para várias cordas e descobrindo, né, que na verdade eram cordas, que nunca foram cobras. Então, já fica aí o convite para vocês fixarem essa história na mente, porque ela é, para mim, assim, uma das mais geniais analogias do Vedanta e da ignorância e da projeção.
E vale muito a pena a gente não se esquecer de que a gente vive nesse crepúsculo, né? Então, o que é esse crepúsculo? Essa tentativa de saída da ignorância, né? Quando a gente começa a ver uma coisinha ali de luz, né? Um pontinho de luz, a gente já está se dando conta de que não é bem aquela realidade, né? Que era fruto da nossa ignorância, que é real. E aí a gente sai buscando como esse pescador, né? Esse viajante sai buscando conhecer mais dessa nova realidade. Só que, ainda assim, por estarmos no crepúsculo, estaremos sempre sujeitos a essas projeções, né? Porque o crepúsculo, ele não passa, ele vai estar sempre presente. O que passa é a nossa ignorância. O que faz com que a gente não tema mais essas projeções é o conhecimento firme, né? Então, quanto mais firme for o nosso conhecimento, mais luz, mais potência de luz a gente tem para desvendar essas pegadinhas do crepúsculo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, então vamos seguir aqui. Item 14. A história da cobra e da corda ilustra a ideia da criação. A cobra é uma projeção, produto da ignorância. O que representa o velho? Aqui mesmo diz, né? O velho representa o Vedanta, o meio para o conhecimento do ser. Outro aspecto interessante dessa história é o símbolo do velho simpático. Ele representa o Vedanta. Vedanta é seu amigo. Ele é investigação. Ele retira a projeção que está causando seu sofrimento, revelando sua natureza como consciência universal. Quando você vê a realidade que está por trás, seus medos existenciais desaparecem. Talvez não imediatamente, pois os efeitos da ignorância permanecem por um tempo e gradualmente se esvaem, conforme o conhecimento faz seu trabalho. Sobreposição causa sofrimento. Queremos nos livrar dela. Não faz sentido pensar que existe algum tipo de experiência especial que vai cuidar desse problema. Uma vez que a ignorância e a projeção estão firmemente arraigados, desvencilhar-se dos objetos que aparecem em você é trabalho árduo. É árduo porque a confusão parece natural. Temos vivido sem discriminação desde a infância e agora nos pedem para questionar essas premissas sobre as quais nossa identidade está baseada. Como a projeção funciona no dia a dia? É muito simples. Não existe uma única pessoa que não tenha dito: eu penso, eu sinto, eu faço. Essas três afirmações são um bom exemplo de sobreposição. Por que fazer tais declarações é ignorância? Porque só existe um eu, não dual, e ele não tem corpo nem mente, portanto não sente, não pensa, não age. O pensar, o sentir e o agir pertencem à mitya, à realidade aparente. Eles pertencem ao corpo sutil, não à pura consciência. Você, consciência universal, está sempre livre do corpo sutil. Quando dizemos que você está livre, queremos dizer que é algo diferente de você. É diferente de você porque é conhecido por você. Você não é o que você conhece. O que você conhece é você, mas você não é o que conhece. Você é aquele que conhece. Confuso ou tá claro? Tá todo mundo quieto hoje, hein? Ninguém quer comentar nada?
Eu sou o ponto B, que na verdade acho que eu sou o ponto B, mas na verdade eu sou o A. É isso. Você é o ser, e aí você acha que você é Porque criatura. esse objeto que eu conheço, que sou eu, essa pessoa que fala pra caramba, não sou eu de verdade. É só a projeção do eu. É, Do eu que eu criei, que é o meu ego, que acha que sou eu. é isso. Foi você que criou. Por isso que eu tô morrendo, gente. Já sei por que eu tô morrendo. Meu Estamos, ego tá tendo uma convulsão. Não entendi. todos nós estamos morrendo de alguma maneira, né? A gente está se desconstruindo. E a gente está aqui correndo contra o tempo para desvendar tudo isso, né? É só isso. Mas sobre o negócio da cobra, a hora a cobra assusta tanto, eu acho, para mim, pelo menos, o maior medo do meu ser sutil é morrer. Sim. Porque foi a primeira coisa da cobra foi um negócio que, assim, uma morte inesperada. Pá! Mas nem uma morte esperada, que ninguém fica esperando que as pessoas vão morrer, simplesmente morre. E aí eu fiquei, quer dizer, eu já estava lá pensando isso, mas aí eu falei, olha só que danadinha. Vendo o perigo de morte em tudo. A pessoa nem nasceu, nem existe, tá pensando que vai morrer. É isso mesmo. A gente nem nasceu e a gente está aqui, morrendo de medo É, de morrer. Vê se pode um negócio desse. é muita incoerência, gente. É muita incoerência. Pois é. Alguém mais aqui tem medo de morrer? Levanta a mão. Sincera, hein? Deixa eu ver. Ah. Coleguinhas, não me deixem sozinhas nessa, porque eu sei que tem mais medo aí escondido. Sejam, como que fala? Esqueci. Solidários. Thaís, a morte é só uma porta. É só um detalhe. É, só uma porta. Gente, eu tenho mais medo de viver do que de morrer, viu? Você sabe que eu nem tinha me deparado também com isso, mas quando eu tive a última gestação, né, do Miguel, foi chegando a hora de fazer o parto, eu comecei a sentir uma ansiedade, uma coisa estranha, daí eu me dei conta que era medo de morrer. E aí eu falo, meu Deus do céu, Thaís, você é tão medantina, como é que você pode estar com medo de morrer, né? Mas é uma coisa doida, né? Porque a criação, ela coloca a gente num estado de codependência, né? E deixa a gente vinculado. Meu medo era principalmente não criar o meu filho, sabe? Vou dar a luz e vou sair, vou desencarnar e não vou estar aqui presente, né? E por ser o parto domiciliar, uma coisa totalmente diferente para mim, né? Me vinha esse estado de alerta, sabe? E foi uma coisa que eu tive que trabalhar em mim, porque eu percebi que realmente existia ali, sabe? Mesmo tendo essa clareza, eu ainda não tinha conseguido assimilar. Fiquei muito. Aliás, eu acho que o estado da maternidade é um dos estados mais densos da dualidade, sabe? Onde a gente se identifica mesmo com essas manifestações aqui de Mitya, né? E é uma coisa que remete a gente para um estado de, como eu posso dizer, do cérebro reptiliano, sabe? Essa coisa de reação, de instinto. A gente fica muito instintivo, né, na maternidade. Então, a gente acaba ficando mais refém mesmo das projeções e dos enganos, né? E aí foi interessante, porque eu me deparei com esse medo aí. E aí depois passou, né? Passou o parto, tudo, o risco. E aí eu falei, bom, pelo menos hoje eu já sei que eu tenho isso e que eu preciso trabalhar cada vez mais isso, né? Mas eu vejo várias pessoas falando mesmo, nas próprias experiências da ayahuasca, né? Pessoas falando, nossa, teve uma hora que eu achei que eu fosse morrer, me bateu um desespero e no coração e não sei o quê, porque as pessoas têm esse medo mesmo.
que talvez não seja do evento em si, mas daquilo que deixou de ser feito, né? Eu acho que tem muito isso, assim, da pessoa falar, mas eu já vou morrer, eu ainda nem fiz o que eu tenho que fazer, né? E que muitas vezes nem sabe o que tem que fazer, né? A maioria. Então, a gente está aqui tentando descobrir o que fazer e aí a gente não quer morrer antes disso. Eu acho que tem um pouco disso também. Mas, ô Thaís, sabe o que é engraçado? O É. pessoal fica com esse sentimento, né? E mal sabe a hora que vai morrer. Quando vê, já Não, tá ninguém morto e já sabe, né? era. O dia e a hora exata ninguém tem, né? Então, Ainda não está sendo possível fazer essa escolha, né? Eu não sei se um dia ainda vai ser possível, mas tem alguns países que já é, né? Em alguns casos possível definir a hora da passagem, né? Através da eutanásia. Mas eu acho que esse grande mistério que traz tantas crenças, né? Tantos tabus, tantos temores, porque é um mistério. É um mistério que a gente não tem direito de desvendar. E é isso. Na verdade, até eles, o medo né, na verdade, não é medo de morrer, porque morrer é uma certeza, todos vamos, né? Uns mais cedo, uns mais tarde, e não sabemos o momento. São os apegos. Isso que você fala, Thaís, sobre ser mãe, eu não posso morrer, que meu filho vai fazer sem mim? Meu filho precisa, né, de mim para tudo, é um dos apegos, né? Principalmente de quem é mãe. De que meu filho vai fazer sem mim? Eu não posso morrer agora, né? E isso é normal, acho que de todo ser humano. E de não estar pronto será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer nessa vida? Será que eu já concluí tudo o que eu tinha que concluir? Quando a gente faz um exercício, a gente fazia um exercício que é todo mundo fecha o olho agora. Imaginem a casa de vocês, imaginem o trabalho de vocês, imaginem os amigos de vocês, imaginem seus pais, imaginem seus irmãos, imaginem seus filhos. E agora a pergunta que eu faço é: vocês estão prontos para morrer agora, nesse exato momento? Aí todo mundo abriu o olho assustado. Tipo, não, né? Porque preparado ninguém está, porque sempre tem alguma coisa que você ainda quer fazer, que você ainda planejou, que você ainda acha que tem que cuidar, que você, né? Eu acho que você não está sozinha, não é, na verdade, não é um medo, né? É um receio de não ter cumprido tudo aquilo que veio para cumprir. Acho que é isso. Assim, tem a ver com isso mesmo. Principalmente para quem está um pouco mais desperto, né? A gente. E tem gente que, mesmo. Acho que não é só para quem está mais desperto, não. Tem pessoas que estão ainda ignorantes e são reféns de dogmas e tal, e que têm medo de morrer e ir para o julgamento final, né? Porque tem várias crenças aí. Tem gente que fala que vai adormecer, vai ser arrebatado. E aí, será que eu vou ser arrebatado mesmo? Será que eu já fiz o que precisa fazer para ser arrebatado, né? E será que Jesus vai me escolher? Será? Enfim, tem várias crenças a respeito disso. Mas todas elas eu acho que tem a ver com isso, né? De ter feito a passagem aqui, o caminho direito, né? De ter sido dármico, de ter feito as melhores escolhas, o certo, né? Ter sido correto. Bom, mas estamos aqui diante de uma metodologia que está para nos ensinar sobre tudo isso. Que bom, né? Que a gente está tendo acesso. Então, continuando aqui, por que essas afirmações são ignorância? Eu penso, eu sinto, eu faço. Porque o eu, a pura consciência, é livre de pensamentos, sentimentos e ações. O corpo sutil é onde as experiências acontecem. Ela não acontece, né, as experiências não acontecem na pura consciência. Elas aparecem na pura consciência como um sonho aparece quando você dorme, mas não afeta a pura consciência de forma alguma. Quando você acha que algo aconteceu com você, significa que lhe falta discriminação.
Você se confundiu com o experienciador, com o corpo sutil, que é afetado pela experiência. Liberação não significa descolar o experienciador, como muitos acreditam, libertando. Ele está sempre colado à experiência. Liberação é a compreensão de que você não é o experienciador, que você é a pura consciência, a testemunha não experienciadora. Quando isso é claramente compreendido, o sofrimento acaba. Sofrimento são as perturbações mentais e emocionais que você acrescenta aos eventos que constituem sua vida. Olha que interessante, né? Essa definição. Deixa eu só colocar aqui para carregar, senão vai acabar. Então, a gente tem o hábito de achar que alguma coisa aconteceu com a gente, né? A gente fica se identificando com os acontecimentos de Mitya. E esse é o perigo, né, da projeção, de a gente acreditar que isso é uma verdade, e não é. O que está acontecendo em Mitya é de Mitya. É apenas uma projeção de Maya, né? Uma pseudo-realidade, uma realidade aparente, que não acontece com o meu ser, acontece com a minha entidade experienciadora, que é outra coisa, né? Que não é o ser que eu sou. Então, esse lance da identificação é exatamente isso, eu achar que o que acontece com a Thaís, entidade experienciadora, é real. Não é real. É apenas uma experiência que coloca a Thaís nesse campo vasto de oportunidade de desvendar a realidade. Que é só a partir dessas experiências que a Thaís consegue discriminar e perceber que aquilo não é real. Então, a Thaís não pode tomar essas experiências como real, como reais, né? Porque não são só projeções, são só projeções de Maya, né? São pseudo-realidades, são realidades aparentes. É pura aparência. Como a sobreposição funciona no dia a dia? É muito simples. Não existe uma única pessoa que não tenha dito. Ah, não, já falei isso, né? Onde que eu tô? Então, 16, né? É isso mesmo? 16? Isso, a consciência universal. Não tem mente. O que torna possível ela pensar? O corpo sutil. Então, a gente precisa ter o corpo sutil para processar a consciência universal. Porque aqui, enquanto entidades experienciadoras, a gente tem que ter uma composição. E essa composição é o corpo causal, o corpo sutil e o corpo denso, que é o corpo físico, tá? São esses três corpos. O corpo sutil, que é o eu. Antes de continuarmos, preciso dizer que iremos supor que o corpo sutil e o mundo no qual ele vive são reais, porque é lá onde nos encontramos. É crédito do Vedanta que, ao invés de simplesmente descartá-los como irreais e nos dizer para transcendê-los, como transcender algo que não é real, não está claro, ele pacientemente vem até o nosso sonho e nos conduz além da ignorância, passo a passo. Assim como há muitos fatos para se saber sobre o corpo causal, há muitas coisas para se saber sobre o corpo sutil. Essas funções não pertencem à Maya ou à pura consciência. Elas pertencem somente ao corpo sutil. Maya projeta instantaneamente a criação e a cobre com ignorância. A pura consciência é a parte em você
que não é uma parte, que não se modifica. Ela ilumina sem nenhum esforço as atividades do corpo sutil, Maya e a pura consciência. Não, as atividades do corpo sutil. Maya e a pura consciência são muito simples. O corpo sutil é mais complexo, mais mecânico. A dúvida. A primeira função configurada dentro do corpo sutil é a dúvida. Quando algo acontece, imediatamente você tem dúvida de como responder. Todos temos dúvidas. Temos dúvidas sobre onde vamos viver, o que vamos fazer, se vamos encontrar o amor e quem somos nós. Eu acho que eu nunca tive essas dúvidas, não. Alguém teve? Imagina, né? Quase nada. Ishvara foi, na verdade, muito bondoso, porque ele devia saber que quando ele aparecesse aqui, como corpo sutil, um ser vivo, precisaria de proteção, porque nem no sonho nada perdura e nada é o que parece ser. Para funcionar nesse sonho, você precisa questionar as coisas. Alguém que enxerga as coisas pelo valor exposto e não questiona, está procurando problemas. Bom, então, nós todos chegamos aqui de uma certa forma através do questionamento, né? Em algum momento a gente se deu conta de que alguma coisa estava fora da ordem, alguma coisa não fazia sentido dentro do nosso corpo sutil, né? Porque mesmo que o corpo físico sinta, perceba as coisas de uma maneira, o corpo sutil, que é essa complexidade que traz as sensações, nos aponta para um outro caminho, porque é no corpo sutil que a intuição acontece também, né? Então, esse questionamento, essa dúvida da realidade, vem através do corpo sutil. É no corpo sutil que se manifesta essa dúvida, né? Então, aqui ele está dizendo que Ishvara foi muito bondoso por ter criado, né, por ter tornado possível essas particularidades do corpo sutil, porque é através dele que tudo brota, né, que essa investigação também vem à tona, porque surge um pontinho de dúvida mesmo, né, e de intuição de que as coisas não são bem como parecem ser. Okay? Por que Ishvara desenvolveu o corpo sutil com a função da dúvida? Porque o que experimentamos é uma aparência. Parece real, mas não é. Por isso é importante questionar o que acontece. Por exemplo, se você se sente solitário e quer compartilhar sua vida com o senhor ou senhora perfeita, você entra no site de relacionamentos e lê o perfil dos possíveis pretendentes. Você seria um completo idiota se acreditasse que o perfil diz é verdade. Pode haver alguma verdade espertamente encaixada aqui ou ali. Definitivamente alguns exageros e provavelmente algumas mentiras descaradas. Nesses jogos íntimos pessoais, as pessoas mentem porque estão cheias de medos e desejos. E a verdade nem sempre é atraente. Elas querem conseguir algo e então se apresentam na melhor luz possível. É muito natural, mas pobre da pessoa que levar isso a sério. Sim, você deve confiar, mas também deve amarrar seu cavalo. Quando você liga a TV e o apresentador diz: "Eu tenho um negócio para você", isso significa, na verdade, "Eu tenho um negócio para mim". A maioria de nós pensa que é importante confiar incondicionalmente, mas isso é um erro. A dúvida é positiva em todas as questões do samsara, até certo ponto. Mas é importante não se apaixonar por suas dúvidas. O romance com as dúvidas é perturbador. Pessoas perturbadas nunca estão felizes. Você precisa ser capaz de resolver suas dúvidas.
Para resolver uma dúvida, você precisa de informação. De onde virá essa informação? Ishvara, vindo ao resgate novamente. Ele desenvolveu o intelecto. O intelecto é o corpo sutil em sua função determinadora, discriminadora e investigadora. O corpo sutil é muito maleável. Ele pode fazer muitos truques. Seu trabalho é escarafunchar a informação relevante, fazer uma determinação e dizer ao ego, o fazedor, o que ele deve fazer. E deve gerar a emoção adequada à ação, para que você possa responder apropriadamente à situação. É seu dever, seu dharma, responder apropriadamente a qualquer coisa que aconteça. O intelecto resolve as dúvidas. Qual a informação ele usa para resolvê-las? A interpretação das experiências passadas, ou seja, nossos condicionamentos. Mas de onde vai vir essa informação? Alguém acaba de dizer, eu te amo. Seu intelecto não pode simplesmente pegar um smartphone, entrar na internet e colocar no Google. O que eu faço quando alguém diz eu te amo? Você responde de acordo com o seu programa. Se você nunca esteve nessa situação, provavelmente não saberá o que dizer, ficará confuso e não dirá nada. Se já esteve e quer encorajar o pretendente, você dirá, eu te amo também. Na verdade, você nunca pode ter estado numa situação dessas e mesmo assim dizer, eu te amo também, porque você viu uma situação semelhante na TV, ou foi o que seu amigo disse quando aconteceu com ele. Em qualquer dos casos, o condicionamento veio para salvar. Se você não a ama, mas quer se aproveitar dela, vai mentir, porque é isso que você está programado a fazer. Sua programação está guardada no seu corpo causal. Iremos discutir a programação logo mais. Então, o intelecto tem o conhecimento do que fazer. O conhecimento que o intelecto recupera do corpo causal transforma instantaneamente o corpo sutil em um fazedor, que é, na verdade, somente um pensamento, e produz as emoções necessárias para ativar os órgãos de ação, mãos, pés, fala, etc., levando, assim, o corpo a fazer ou dizer algo. Isso produz uma nova situação, que exige uma resposta, e assim a roda da vida gira mais de uma vez. Mais uma vez, da manhã até de noite, dia após dia, ano após ano, isso continua. É apenas Ishvara operando impessoalmente o sonho de Maya. Impessoalmente. Há muito pouco que você possa fazer para mudar isso, e a mudança apresenta vários problemas também, mas pode ser mudado. Falaremos sobre o que você pode fazer logo mais. Na verdade, o resto desse livro é sobre o que você pode fazer. Mas você precisa saber que, se estiver qualificado, o conhecimento em si será suficiente, a não ser que você esteja pronto para render o fazedor. Você será pego nesse ciclo monótono para sempre. Por isso, precisamos discutir sobre Ishvara com e sem Maya. Uma vez que você entenda como isso funciona, você pode facilmente render o fazedor. Bom, aqui o fazedor que a gente está falando é aquele que se identifica, né, com o corpo sutil, com o experienciador que quer controlar a situação, quer controlar os resultados, quer ter projeção, né, dos resultados, alguma garantia de resultado. Alguém me diz alguma coisa até aqui? Ou vocês não estão entendendo nada? Ou vocês estão entendendo tudo? Não faz sentido agora, por mais maluca que pareça essa frase. Como é que é? Por mais maluca que pareça essa frase, para mim está tudo começando a fazer sentido agora.
eu acho que o capítulo 6 ele tem essa magia mesmo, de destravar um monte de coisa que até o 5 pareceu bem mais teórica do que prática. O capítulo 6 vem trazer um banho de realidade mesmo, sabe? A gente consegue começar a realizar as coisas a partir do capítulo 6, porque ele traz a identificação das coisas no cotidiano, sabe? De uma forma bem mais prática, através desses novos vocabulários, ele constrói estrutura de uma forma muito mais nítida, assim, muito mais discriminativa. Quem mais vai falar alguma coisa? Olá, gente, boa noite. Eu também tô com essa sensação na realidade, a sensação de estar organizando a gira, sabe? E, enfim, eu tive também algumas experiências que eu pude observar as minhas reações e essa semana, e, enfim, esse capítulo realmente acho que está dando nome para algumas coisas e, enfim, é isso. Por enquanto eu tô só observando aqui, assimilando aos poucos. E é só o começo, viu, Rodrigo? Então, os nomes ainda vão vir em peso. Vocês vão ver como que vai ficar muito mais colorido esse desenho, essa legenda, sabe? Porque o capítulo 6 ainda vai trazer bastante coisa interessante. E dali em diante, como o próprio James disse, ele vai só contar para a gente o que fazer, né? Ele vai trazendo mais e mais e mais evidências práticas para que a gente consiga ter mais clareza e discriminação do nosso cotidiano. Essa é a ideia. Tá? Então, a partir desse capítulo. Então, continuando, página 90, como veremos no capítulo sobre discriminação, o ponto indiscutível do corpo sutil, identificar os pensamentos, sentimentos e o karma que pertence a ele, é para indicar que todas essas coisas ficam no corpo sutil. Não pertence a você a pura consciência. Vedanta não é somente o conhecimento passivo, o conhecimento que cessa a busca. É a aplicação hábil do conhecimento ao corpo sutil, que revela a total bem-aventurança da pura consciência. Você precisará aplicar o conhecimento não apenas para parar a tendência de buscar, mas sem dúvida precisará discriminar, uma vez que tiver interrompido a busca, pois os efeitos da ignorância, desejos e medos gratuitos permanecem. De novo aqui, né, gente? É o crepúsculo em ação, ele não vai cessar, né? Essa ignorância, essa tendência à ignorância sempre vai permanecer. Quando o viajante cansado percebeu que a cobra era de fato uma corda, levou alguns minutos para as emoções desconfortáveis desaparecerem. O intelecto, que em uma pessoa normal, não evoluída, está ocupado discriminando entre vários objetos, está agora com o desafio de discriminar o ser dos objetos que nele aparecem, né? Se você entendeu o que dissemos até agora, ou você já se liberou pelo conhecimento, ou você tem o conhecimento necessário para te liberar. Você pode deixar esse livro de lado e seguir em frente curtindo a vida como ela é. Ou pode começar seu trabalho espiritual de forma mais significativa. A primeira opção, porém, é improvável, por um motivo particular que veremos agora. Agora. Tchan, 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 tchan. Chegamos no ponto alto. Foi, Thaís? Foi que é? Pode. Chegamos nas sementes. Cada ensinamento do Vedanta é tão importante quanto todos os outros, mas o tema dos Vasanas é muito importante, porque identifica tanto seus aliados quanto seus inimigos na batalha da vida. Guardem essa palavra que ela é de ouro, Vasana.
Vasana. Quando você é ignorante da sua completude, você busca objetos que acredita que irão completá-lo. Você vai atrás de algumas coisas e evita algumas outras, né? Então, é o desejo e a aversão manifestados aqui. Medo e desejo motivam suas ações. Quando você age por um sentimento de falta, que é o medo, e pelo desejo que brota dele, a ação deixa um traço muito sutil. Quando você está agindo, você não percebe que essa ação tem resultados ocultos, além da experiência imediata. Esse resultado oculto é chamado vasana, um termo sânscrito simples que significa fragrância ou traço. Assim como o aroma emitido pelas flores, suas ações carregam algo que você desconhece. Meu professor costumava chamá-las de as pegadas de suas ações. Você está caminhando pela praia imaculada da vida, deixando pegadas na areia. Elas estão atrás de você, por isso você não as vê. Mas elas não somem de fato. Elas voltam para você mais tarde. Enquanto isso, elas vão para o corpo causal. O corpo causal é chamado de corpo semente, porque ele faz com que você pense, sinta e haja. Então, gente, vasana é fragrância ou traço. Então, imagina o seguinte, que eu tô aqui conversando com vocês, aí eu pego um objeto aqui pontiagudo e aí eu fico fazendo um movimento aqui, ó, atrás de mim, nessa parede, tá? Se eu faço esse movimento algumas vezes, eu, a olho nu, não estou percebendo, mas tá acontecendo um traço aqui, eu estou deixando uma marca, tá? Se, por exemplo, eu chamar, aqui aconteceu um acidente e eu chamar uma polícia técnica para vir aqui, eles vão conseguir perceber de alguma maneira essa marca aqui, porque eles vão ter objetos para identificar essa marca, né? Então, da mesma maneira que eles identificam a nossa digital nos objetos, né? Eles podem identificar essa marca que a olho nu a gente não consegue perceber. Assim são os vasanas. Eles estão sendo riscados ali o tempo todo. A gente está deixando esse rastro. Só que esse rastro, muitas vezes, se torna imperceptível durante o nosso cotidiano. Quando a gente menos percebe, já se tornou uma ação repetitiva, uma programação, ok? Então, esse traço, essa fragrância, ela tem uma tendência, ela traz uma tendência a uma programação, a uma ação repetitiva, tá? E, gente, é aí que começa toda a desgraceira do ser humano, né? Então, a gente entra num vórtice, né, de ações, de repetições que automaticamente nos colocam no vórtice do samsara, que é essa roda de vida e morte eterna, tá? Então, o Vasana está muito vinculado com esse padrão do samsara, tá? Através do Vasana, a gente cai em programações que nos vitimam ao samsara, ok? Que nos colocam na condição de samsaris. Vasanas são as sementes das nossas ações passadas. Quais efeitos que elas têm no corpo sutil? Elas o extroverte, fazendo com que se modifique de acordo com o que está acontecendo no mundo. Elas causam apego e prendem o indivíduo ao mundo aparentemente real, tá? A mitya. Então, os vasanas, eles são como magnetos, sabe? Pontos que magnetizam a gente a esse universo aparentemente real, através dos desejos e dos medos, das aversões, ok? Por exemplo, você faz sexo
e aprecia muito realmente. Quando termina fisicamente, não está terminado. Ninguém que experimentou sexo e gostou fez apenas uma vez. Você pode fazer outras coisas por um tempo, mas quando se encontra numa determinada situação, você o quer novamente. Se o sexo te completasse, você não estaria interessado nele novamente, mas você está, porque ainda se sente incompleto. Os desejos por objetos que estão escondidos em você e afloram de tempos em tempos são os seus vasanas. Isso se aplica aos medos também. Se você tem uma experiência ruim, irá evitar esse tipo de experiência como se fosse praga. Para simplificar, podemos dizer que seus vasanas são seu condicionamento, suas tendências, os objetos e atividades pelos quais você sente atração ou repulsa. Diga lá, Igor. Ô, Thaís, então a relação com as pessoas que têm medo com os primeiros rituais da ayahuasca pode ser considerado, então, os vasanas, né? Porque elas participam, elas têm os medos e acabam se bloqueando para voltar por conta desses medos, é isso? Então, todo medo, ele pode ser considerado um vasana, tá? Porque o medo, ele nasce de uma programação, e toda programação é um vasana, tá? Então, se a pessoa tem uma aversão contínua a alguma coisa, é um vasana que está ali. E esse vasana, ele vai, de alguma maneira, impulsionar a pessoa a tomar ações impensadas, sem discriminação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aversão por barata. Aí eu tô aqui fazendo a sanga com vocês e entra uma barata voadora. Eu vou tender a sair correndo, descabelada, gritando e deixar vocês aqui abandonados na sanga. Por quê? Porque a minha aversão vai me colocar num estado de falta de discriminação, um estado impensado, né? E, gente, até aproveitando falando nisso, quando comecei o estudo do Vedanta, eu realmente tinha pavor de barata. E na última sanga, na última turma, teve um dia de muito calor que eu estava aqui com a janela aberta e aconteceu exatamente isso. E eu fiquei 1 hora e tanto, quase 1 hora e meia na companhia da barata, sem que ninguém percebesse que tinha uma barata comigo, né? Então é uma coisa totalmente impensada em outros tempos. E naquele momento eu falei, até no final da sanga eu falei, gente, hoje eu me percebi realmente vedantina, porque tô eu e a barata aqui, ó, na sanga, firme e forte. Em algum lugar ela tá aqui, eu não faço ideia, mas eu consegui manter o estado de clareza mental, né? Porque eu consegui, de alguma forma, apagar, né? Destruir esse vasana dentro de mim. E acho que minha mãe tá aqui ainda, ela lembra, né, do pavor de barata que eu tinha. E eu saí correndo, não tinha condição de ficar no mesmo ambiente que a barata, né? Então, o Vedanta trouxe até isso, até essa dissolução, né, desse vasana do medo. Então, tudo que vem do medo, ele nasce a partir de uma experiência, né? Então, a gente criou de alguma maneira uma experiência, a gente passou por uma experiência onde foi criada essa impressão, né, esse vasana. E essa impressão, revisitada algumas vezes, cria uma programação. E aí, de fato, vira o vasana vinculante, ou vinculativo, que a gente fala, que é essa impressão como um chip de programação, né? Fica programado em nós. E aí a gente fica buscando, né? Então, a partir dos vasanas que vem todas as dependências, os vícios, né? Os maus hábitos e os hábitos que são considerados bons também, porque a gente não pode olhar o vasana só sobre algo negativo, tá? Ele é uma programação que também pode ser positiva, por exemplo, se tiver a ver com ações que a gente toma de maneira disciplinada. Então, tem gente que pode ter vasana por conhecimento, por exemplo,
O Vassana por conhecimento é algo que pode ser positivo dentro de uma busca, né, de discriminação e de esclarecimento sobre as coisas da vida. Então, a gente tem uma tendência de olhar o Vassana como algo negativo. Ele não é negativo somente, tá? Ele também pode ser positivo, mas é uma programação que está incutida no nosso corpo sutil. Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, seguimos aqui. Tudo que se move na realidade aparente é guiado pelos Vassanas. Os Vassanas, olha lá, de novo, eu acabei de falar isso, os Vassanas não são inerentemente bons ou ruins. Eles são sementes, o conhecimento, que orientam a criação. Ishvara os inventou. Nada se move na criação sem o Vassana. O Vassana se torna bom quando o leva para uma circunstância agradável e se torna ruim quando o leva a uma situação desagradável. Beber álcool é um bom Vassana para certas pessoas. É um Vassana muito doloroso para outras. Então, né, tem pessoas que conseguem associar o vinho, por exemplo, uma bebida, a um momento de prazer, de aconchego, de socialização. São as pessoas que bebem socialmente, né? Outras pessoas não conseguem estabelecer um limite social para a bebida e se tornam dependentes químicos de álcool, né? Então, tudo pode acontecer das duas formas, né? De uma forma boa, de uma forma ruim. Então, é fruto de um Vassana e pode criar boas impressões, boas experiências, como pode criar más experiências e más impressões. Okay? O Vassana é a força cinética, que é o momento de uma ação passada, a tendência de repeti-la. É um termo puramente técnico. Eu falei sobre isso para contrapor a ideia de que os Vassanas são apenas negativos. A crença de que eles são exclusivamente negativos trouxe à tona uma ideia frustrante sobre iluminação. A iluminação acontece quando todos os Vassanas tiverem sido removidos. Pessoas iluminadas têm Vassanas. Se você está vivo, tem Vassanas. Quando os Vassanas se esgotam, você morre. Não há nada certo ou errado em repetir um padrão particular de comportamento. Alguns hábitos são bons e outros não. Depende do que você está tentando alcançar. Como investigadores discriminadores, estamos interessados na psicologia por trás de nosso comportamento e não no comportamento em si, embora certos comportamentos estejam completamente fora dos limites, ou seja, aqueles que violam as normas universais, injúria, fraude, roubo, etc. A psicologia básica, que opera por trás da maioria dos nossos comportamentos inúteis, é o medo, uma sensação de falta. Um Vassana por comida é natural. É Ishvara mantendo o corpo. Eu como para viver. Mas quando me sinto chateada emocionalmente por qualquer razão e uso a comida para me acalmar, esse Vassana se torna um problema, porque mascara minha real motivação. Eu agora vivo para comer. Se minha mente for clara, posso compreender que estou usando a comida para resolver um problema que não pode ser resolvido por comida e posso procurar a solução em outro lugar. Mas se minha mente não está clara e a comida funciona, sempre apenas temporariamente, vou usar a comida repetidamente para lidar com as minhas emoções. Quando um Vassana é repetidamente repetido, o comportamento associado com ele torna-se compulsivo. Tá claro para vocês, gente? Alguém tem alguma dúvida até aqui?
Quando vivo respondendo à vida através do hábito, o tédio se instala. Não é agradável comportar-se como um robô, quando você é, na verdade, um ser consciente. Nesse estágio, o Vassana, movido pelo hábito, torna-se uma obsessão ou uma compulsão, que finalmente se transforma em vício. Chamamos esses estados de desejo e apego de vassanas compulsivos. Nesse ponto, você não está mais comendo o alimento está comendo você. Caso não tenha percebido, alimento representa qualquer comportamento guiado por um vassana, com o objetivo de fazê-lo se sentir bem. O Vedanta não funciona para pessoas com vícios e compulsões, a não ser que o vício tenha feito a pessoa atingir o fundo do poço. Fundo do poço significa que não há mais o mínimo desejo de defender seu comportamento viciante e que há um desejo ardente de se livrar dele. Se a pessoa não atingiu esse ponto, não estará aberta para a solução espiritual. Ela pode falar de libertação, mas persiste no comportamento que mascara o problema fundamental, a ausência de conhecimento do ser. É por isso que nossas escrituras dizem: não deixe que o sábio perturbe a mente do ignorante. É perda de tempo ensinar aqueles cujas mentes estão sob o véu dos vassanas compulsivos, porque suas mentes pertencem à vassana em jogo no momento. Por exemplo, se você estiver conversando com um bêbado, tudo pode estar maravilhoso e fazer sentido naquele momento. Mas se você tentar continuar esse relacionamento no outro dia, você não consegue, porque a pessoa sóbria com quem você conversa hoje não é o bêbado com quem você conversava na noite anterior. Na verdade, você não estava nem conversando com a pessoa, você estava conversando com o vassana do álcool. E, infelizmente, os vassanas não são conscientes. Olha que interessante isso, né, gente? A gente tem realmente essa limitação dentro do Vedanta. Então, o Vedanta é categórico em dizer que quem está sob o domínio de um vassana compulsivo não está qualificado para a busca, porque vai continuar buscando incessantemente essa identificação com o objeto. Tá? Então, os swamis, eles são categóricos em dizer que todas as pessoas, os buscadores que estão reféns ainda de um vassana vinculante, de um vassana compulsivo, não estão qualificados para a busca do Vedanta. Porque eles vão estar ainda vivendo reféns e automaticamente vão fazer uma projeção, vão projetar o Vassana no Vedanta e tentar encontrar uma maneira de continuar vivendo o Vassana através das escrituras, e isso não é possível, né? É a mesma coisa que a pessoa que é infiel, que busca na Bíblia uma brecha para dizer que infidelidade é ok, né? Ou que, enfim, usar entorpecentes. Jesus disse que era para usar os entorpecentes, sabe? Tentando buscar nas escrituras alguma justificativa para continuar com o vassana vinculante, né? Com o vassana compulsivo. Então, essa é a posição, né? O posicionamento do Vedanta para esses casos de vassana compulsivo, ok? Quem diz alguma coisa agora? Como assim? Cadê vocês? Tô bem aqui comendo a unha. Diga, Renan. Deixa eu ver se eu entendi uma questão que ficou um pouco
com dúvida. Existe estágios, então, do Vassana, né? Se esse tipo de comportamento, se eu vou repetindo ele ao longo do tempo e não tenho a discriminação de perceber que ele está acontecendo, ele vai se tornando cada vez mais inconsciente em mim e cada vez mais forte e pode vir a se tornar um Vassana compulsivo, né? Nesse estágio, quando você já nem tem consciência, ele já é um Vassana compulsivo, porque você está fazendo repetidas vezes sem notar, né? Geralmente, quando é um Vassana mais eventual, você consegue perceber mais ele surgindo no campo. E conforme você vai fazendo essa busca, né, do Vedanta, é muito legal, porque você começa a perceber vários Vassanas aparecendo. Você fala, caramba, eu tenho esse Vassana, nem sabia, né? E os mais compulsivos ficam evidentes, né? Para quem, obviamente, está desperto. Então, por exemplo, eu percebo, às vezes, alguns Vassanas repetitivos, né? Que aparecem, às vezes, em forma de compulsão. Para mim, por exemplo, o chocolate na TPM, sabe? Mulher na TPM quer comer chocolate. É muito interessante, porque eu não necessariamente controlo todos os dias, eu não fico consultando o meu dia do ciclo, né? Do ciclo menstrual. Mas é interessantíssimo. Toda vez que eu me vejo ficando com muita vontade de comer doce, eu já sei que eu estou próximo do meu ciclo, sabe? E aí eu falo, vixe, eu acho que estou com muita vontade de comer chocolate, alguma coisa está acontecendo, né? Então já é uma coisa que é programada. É muito interessante. Essa programação vem através de um comportamento que surgiu em algum momento desse ciclo, né? Onde em algum momento alguns neurotransmissores hormonais surgiram, né? Aí me trazendo uma certa sensação de falta de alguma coisa e eu supri isso com chocolate, né? Eu fiz isso durante um mês, depois eu fiz no outro, depois eu fiz no outro, até que virou uma compulsão, né? Virou uma coisa repetitiva que talvez eu nem tivesse muita consciência se eu não tivesse discriminando, né? Tem gente que passa uma vida vivendo assim, refém de uma uma série de coisas, sem nem perceber que é uma programação. No meu caso, ficou mais nítido porque é uma programação eventual, né? Não é uma programação diária, não tem todo dia me alimentar daquilo. Mas não é necessariamente, o Vassana não é necessariamente algo que você consome, né, de alguma maneira. É qualquer hábito, tá? É qualquer hábito que você tem. Tem gente que tem Vassana por banho, tem gente que tem Vassana por estudar, por leitura, tem gente que tem Vassana por rotina, né? Tem que ter uma rotina estabelecida, porque senão fica totalmente perdido. Cada um tem Vassana de alguma coisa, né? E só que quando você começa a fazer muito e sofrer por aquilo, sem nem perceber que está fazendo, aí já com certeza já é um Vassana compulsivo, um Vassana vinculante, que também chamado. Gratidão. Gratidão. Quem mais? Tragam uns trechinhos aí que vocês... Engraçado, né, que falando sobre esse Vassana de compulsão alimentar, que eu já tive vários distúrbios, né, na adolescência. E você vê que já é uma coisa que está gravada ali no corpo sutil, que já vem da família, né? Que alguém fica internado no hospital, todo mundo pensa assim, a pessoa está internada, precisamos levar comida para ela, escondida, entrar com comida escondida na bolsa, porque ela está internada, porque ela está comendo aquela comida ruim de hospital. Então, sempre quando alguém da família é internado, alguém vai dar um jeito de entrar com alguma comida para a pessoa comer. Ou, olha,
fulano tá passando por um momento tão ruim, vamos chamar ela para almoçar aqui em casa, e faz aquele monte de comida, né? Porque aí a pessoa vai ficar feliz, porque ela vai comer aquilo que ela gosta. Então, isso já vem de família desde que eu era bebê, que todo problema era resolvido com comida. E ontem acabou a minha dieta da sananga, os 21 dias. Hoje eu acordei, pinguei mais uma vez e eu falei para o Igor, a primeira coisa que eu falei, eu posso comer pão. Que eu tirei o glúten e o açúcar, que são as duas coisas que eu mais amo no mundo, né? Aí eu falei, hoje eu posso comer pão. E eu passei o dia inteiro, né? Eu comi pão, comi chocolate, comi... Porque eu saí da dieta, mas eu estou me sentindo culpada agora. Porque eu falei, precisava ter se entupido de tudo que eu não comi nos 21 dias, né? Eu precisava me entupir de tudo isso, porque eu tenho problema com isso. Eu tenho problema de distúrbio de imagem, eu tenho problema de compulsão alimentar, eu tenho problema... Já fui, né? Já tive vários problemas de anorexia, de bulimia... E aí agora eu fico, por que eu comi, meu Deus? Por que eu tive que me entupir de comida? Por que eu fui fazer isso de novo? Mas eu estou mais controlada. Tipo, tá tudo bem. Amanhã eu volto de novo a comer direitinho, bonitinho, e vou comer o glúten de vez em quando, vou comer o açúcar de vez em quando. Não vai fazer uma parte de novo da minha rotina. E tá tudo bem. Hoje eu extrapolei, amanhã volta ao normal. Isso para não me desesperar, né? E não... eu vou comer hoje, amanhã, senão amanhã... eu vou comer de novo porque ontem eu já comi mesmo. E depois de amanhã eu vou comer de novo porque eu já estou comendo mesmo. E eu já engordei 1 quilo, então eu vou comer porque aí eu engordo 2. E assim vai, né? Mas eu estou bem mais controlada nesse sentido. Mas para você ver como o Vassana, ele tá bem incrustado ali no nosso corpo sutil, né? Do tipo... é bem forte, né? Tá bem... É bem forte e também tem a questão do DNA, né? Tem Vassana... Thaís, ela já arrancou tudo que ela podia e mais um pouco. Ela arregaçou. Agora ela pode passar 1 mês sem comer doce, que ainda vai ter doce no sangue. Então, tem Vassana que a gente já herda, né? É Vassana que vem de herança. E esse lance que você falou da comida, a comida é uma grande... O alimento, né? Alimento nem sei se dá para chamar, porque tem um monte de coisa que faz tudo menos alimentar a gente, né? Mas a comida em si, ela é uma das drogas lícitas, né? Mais propagadas, mais procuradas, porque justamente por ser lícito, né? Ela também tem propriedades que podem ativar o nosso sistema serotonérgico, dopaminérgico, da mesma forma que as substâncias ilícitas, né? Só que a diferença é que para você atingir esse estado dopaminérgico comparado a uma substância ilícita, você tem que abusar da quantidade, né? Então tem que comer muito mais chocolate para você chegar no estado dopaminérgico, serotonérgico de uma substância, né, ilícita. Mas muita gente fala, né, que o açúcar é a cocaína legalizada, né? E sim, a gente tem uma tendência social, a gente chama isso de fome social, né? Dentro do coaching de emagrecimento, que eu fiz o curso, né? Sou coach também de emagrecimento, e a gente chama isso de fome social, que é a fome afetiva, que não tem nada a ver com a fome física, né? E a gente é suprido o tempo todo com o afeto da comida, né? Com a cozinha afetiva. E é muito interessante porque é um Vassana tão vinculante e tão evidente que o próprio mercado já percebeu isso, né? O mercado da alimentação já percebeu essa tal cozinha afetiva e eles já começaram a criar um monte de coisa, né? Restaurantes afetivos, ou seja, essa Matrix ela é engenhosa e ela consegue pescar, né, tudo que está no subconsciente e criar mais teia para a gente ficar mais amarrado ainda, né,
nessa samsara. E essa é a realidade. Então, a gente tem, sim, uma série de coisas, só que aí que tá. O que o Vedanta propõe é que você não identifique isso com o seu ser, né? É a Fernanda, o corpo sutil da Fernanda, que, como experienciadora, já veio com essa programação, com essas tendências, né? Mas isso não tem nada a ver com o seu ser. Então, quando você começa a ter essa discriminação, separar as ordens de realidade, é tão interessante ver, porque você se vê fazendo aquilo ao vivo, do tipo, estou pegando uma barra de chocolate na mão, vou comer agora. Mas é uma coisa que você começa a ver separado do seu ser, sabe? Você começa a observar essa Vassana acontecendo ali em tempo real e você fala, caramba, olha só, essa rendição para a Vassana, por que essa Vassana está se manifestando? Mas você não passa mais a ter essa identificação emocional da coisa, sabe? Você começa a ver as coisas com muita clareza racional e não se pega mais, porque o que traz as complicações, as doenças, né, as distorções de imagem, a própria bulimia, tal, a anorexia, é justamente o apego emocional àquela situação, né? Você não consegue se discriminar e se organizar mentalmente para aquilo que está se manifestando. E o Vedanta, ele vem trazendo essa solução, sabe? Você percebe claramente, fala, olha só, eu, Thaís, entidade experienciadora, estou mais uma vez me rendendo a um Vassana vinculante, que é esse daqui. Só que eu sei que eu não sou isso, eu não sou essa entidade experienciadora, eu sou o ser, né? Então eu consigo enxergar como ser essa entidade experienciadora e é muito louco assim o que acontece a partir disso, porque você passa a ter uma misericórdia, um acolhimento com aquilo e aquilo não se torna mais uma grande ameaça, sabe? E você vai cortando e podando mesmo essa potência emocional que isso causa no seu corpo sutil e vai ficando cada vez menos significativo. E aí a tendência é que realmente tenha menos força, menos domínio, né, sobre o seu corpo sutil. E então enxergar as coisas departamentalizadas assim, né, cada uma dentro da sua ordem de realidade, traz muita leveza, traz muita tranquilidade, né, nas relações. Tem várias pessoas que já relataram várias questões assim de enfraquecimento do Vassana, sabe? Ou em alguns casos até um cessar assim, de atividade do Vassana. E a ideia é que aconteça isso. Não dá para acontecer isso por completo, totalmente, como ele acabou de dizer aqui o James, né? Você não vai matar todos os seus Vassanas, porque se você matar, você morre com eles. Porque a gente tem que ter Vassana por alimentação, sim, alimentação da melhor forma, saudável, porque se a gente não se alimentar, a gente não vive, né? A gente, por último, tem Vassana por iluminação, né? Tem Vassana por conhecimento. Então, para que a gente esteja aqui, né, estudando às 9h30 da noite numa quarta-feira, a gente podia estar fazendo várias outras coisas, mas nosso Vassana por conhecimento traz a gente aqui. Então, a gente vai qualificando e minerando os Vassanas e entendendo quais são os que valem a pena continuar sendo nutridos, sabe? E isso é uma coisa, um movimento muito natural, porque eu vejo aqui, né, não tanto por mim quanto pelo Mário, vários Vassanas que a gente foi enfraquecendo e que hoje é até estranho, sabe? Fala, nossa, não acontece mais isso mesmo, né? Olha que louco! E não acontece. Simplesmente desaparece, porque o Vassana, ele vira, eu falo que ele parece, ele anda numa roda gigante, sabe? Aí ele tá lá no auge, aí a gente não alimenta ele vai lá para baixo. Aí na segunda vez ele já sobe mais devagar, porque já não tem todo aquele combustível, sabe? Aí a gente não alimenta de novo, aí volta de novo para baixo, que é o inconsciente. Chega uma hora que ele não tem mais força para subir pro consciente, né? Pro corpo sutil, do corpo causal pro corpo sutil. Então é aí que ele morre no ninho, sabe? Então os Vassanas morrem
no processo de discriminação do Vedanta, sim. Obviamente, nem todos, porque tem vasanas que são bons e que a gente tem necessidade de estar com eles para continuar a jornada. Ok? Então é isso. Você vai perceber isso, Fer, acontecendo daqui para frente. E aí você não vai sentir culpa, sabe? Porque a culpa necessariamente demanda uma identificação, sabe? Quando você está com culpa, você está identificada com o seu corpo sutil. Então, quando você desidentifica, você não sente mais esse peso. Tem uma outra relação com isso tudo. É isso, é muito libertador. Eu quero falar uma coisa para Fernanda. Quando for levar comida escondido, leva um pouco a mais para a equipe de enfermagem. Vai Nós deixar somos seres super disponíveis a ser corruptíveis. A gente costuma levar para todo mundo, a gente compra todo mundo, entendeu? A gente já leva chocolate pro doente, para a equipe de enfermagem, para todo mundo, entendeu? Adoro. Fica todo mundo tudo dominado. A família é boa para superordinar o povo, a família é boa. Ai, cada uma. Eu me culpava muito também por comer carne, né? Eu parei de comer carne já faz alguns anos e eu parei de comer carne gostando muito de carne. Que tem muita gente que fala assim, eu não como carne, mas eu já não gostava muito mesmo, aí eu parei, né? E eu parei de comer carne gostando demais de carne. Porque eu me culpava, eu comia, me culpava, porque eu falava, o bichinho eu amo tanto, como que eu tô comendo, né? E aí, o Igor, na época, foi quando a gente começou a ficar junto, ele falou, você não vai conseguir, nunca você vai conseguir parar de comer carne. Imagina, e hoje ele me vê sem comer carne, ele fala, como assim, né? Ela conseguiu, ela não come carne. Eu amo. E eu até faço para o Igor, não tem problema. Se precisar fazer para ele comer, faço para ele, não provo, não experimento, né? E você vê que era um Vassana muito forte também em mim. E todo mundo, né, minha família inteira, como assim? Como não vai comer carne? Isso é um absurdo. E eu falava, gente, eu não estou convencendo vocês a pararem de comer, vocês não precisam me convencer a voltar, né? Tá tudo bem. Porque a minha família é a mesma coisa. Como assim parou de comer carne? Isso não é possível. Isso não existe. A gente vai fazer um churrasco, vai fazer o quê para você comer? Sabe? Vou ter que fazer uma salada de palmito para você comer? Eu falava, faz uma salada de palmito, está tudo bem, eu como arroz e feijão. Gente, não tem problema, não se preocupa. Eu posso fritar um ovo para você, pelo menos? O que eu vou fazer? É difícil isso, é complicado. Eu já aceitei o Vassana e nessa vida eu vim para comer bastante carne com força, entendeu? Então tá tudo bem. Quanto mais sangrando ela vier, para mim, melhor. E tá tudo bem. Socorro! Tá bom, então tá tudo bem. Cada um. Não, é verdade, eu falei, não adianta, eu vejo... Porque, assim, é uma coisa que é minha, né? Outro dia eu tava batendo um papo com o Mário dava risada. A gente, depois do ritual na pirâmide, o Mário falava assim, cara, eu preciso começar a tomar nota de tudo isso que eu escuto. Porque o jeito que você fala é visível. O prazer que você sente na carne, sangrando, é visível. Surreal, né? Pois é, então. Mas tudo é uma questão de Vassana mesmo. É disso que a gente está falando. Cada um com as suas programações, né? Tem gente que não consegue se desvincular dos Vassanas. E tá tudo certo. Cada um com o seu processo de discriminação. Não, e teve um ritual lá na pirâmide que eu conto conversando com o Mário depois. Eu falei para ele, Mário, esse lance do sangue comigo é uma coisa tão louca que eu olhava para a gente assim, né? Até naquele ritual fechado. E eu olhava para você, eu vi escorrendo sangue atrás de você. Eu olhava atrás do Mário, da Paty, todo mundo. Aí eu olhava para o Simão, o sangue escorrendo. Aí daqui a pouco eu olhava para cima, aquele sangue descia em cima de mim e eu me esbaldava, eu me esfregava. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Tá tão bom, não para. E eu falei, tá bom, não tem beleza. você não tem nenhum Vassana de aversão por sangue, né? Não tem nada. Não.
Não, tá isso. tudo bem. E o sangue é nada mais é do que um fluido, né, de energia. Então, tem gente que acha que vê de uma maneira horripilante, né? Mas o fato da carne em si, né, do consumo de carne, dentro do Vedanta, o que eles falam é sobre o princípio do ahimsa, né, que é a não violência. Então, o que que eles dizem? Olha, carne é ok se você tiver lutado de igual para igual com aquele bicho e se defendido e conseguido matar aquele bicho por defesa própria. Agora, se Ah, eu vou pra rua. aí, você vai ter que ir para um campo selvagem para garantir o seu. Segundo o princípio do ahimsa, né? Caso contrário, é um produto vindo de violência. Então, o que vem de violência vem com uma energia que não é vital, sabe? Que não é pró-vida. Então, automaticamente tem um dano, segundo o Vedanta, né? Segundo os Vedas, segundo algumas metodologias. Engraçado, Thaís, na Umbanda e no Candomblé, o egé, né, que eles chamam de sangue, é extremamente vital para os trabalhos que são feitos nas casas. Pois é. Olha que bizarro que é, né? É, A cultura de cada linha, né? exatamente. São É, culturas. o sangue ele materializa, né? Ele materializa na Terra a entidade, né, que vai cuidar daquela casa. Uhum. Assim como Sim. todos os portais de sangue são muito, muito modificadores na vida das pessoas, né? Sim, A primeira menstruação, o parto, né, a primeira relação sexual. sim. Eu queria falar uma coisa sobre... Esses dias eu percebi que eu tava comendo mais. Eu pensei, que será que eu tô querendo sufocar aqui? Porque geralmente a gente não consegue falar, a gente sufoca com a comida. E sobre a minha família também tem essa coisa de se reunir para comer final do ano, todo mundo junto. E assim, eu parei de comer carne numa boa. Só que tem uma carne que eu não consigo passar, que é a costelinha de porco. Porque assim, eu ajudava minha mãe a matar o porco e preparar toda a coisa. Olha, Eu consigo sentir o gosto, é muito doido, sem estar expandida com nenhuma substância, tá? Eu consigo sentir o gosto do sentimento que aquela coisa traz e separar o bolo da carne mastigada. É um negócio muito doido. Muito doido, porque eu como, eu consigo, né? Porque para mim é uma comida afetiva. então, Eu para você ver tenho. a nossa capacidade de imprimir as nossas projeções em todas as coisas. É surreal. Exatamente. A primeira vez que eu senti, eu falei, gente, que negócio doido. Aí mordi mais um pedaço. Porque assim, a carne em si não tinha mais gosto. Mas eu conseguia me nutrir da lembrança que essa carne traz, que é da união, de todo mundo junto, porque era um dia muito feliz, assim, né? Era um dia de união para a família toda. Então, lógico, rolava uns gritos, né? Quem estava lá era minha mãe, né? Não tinha como não. Mas era uma coisa que era partilhada. Então, para mim, assim, o dia que eu consegui separar uma coisa para um lado, outra coisa para o outro, eu falei, gente, por que eu tô comendo carne? Se eu tenho a minha mãe aqui ainda, posso falar para ela, mãe, lembra aqueles dias? Que legal. E é Olha muito, que e assim, a nossa cabeça é muito doida, é velho. muito doida. Bom, quem pode dizer isso melhor são os perus, que já estão engordando para o Natal, né? A quantidade de peru tem engordando para o Natal, porque a gente tá feliz no Natal, a gente tem que comer o peru para imprimir essa felicidade dentro de nós. Vai vendo que coisa mais louca, né? Vai fazer o quê, né, Thaís? Alguém tem que morrer, né? E olha a quantidade de peru, gente, que estava engordando no campo. Alguém tem que Quem sofrer. tem que morrer? Alguém tem que sofrer para a gente se satisfazer, ver se tem Calma, sentido da isso. morte. Você já está querendo fazer um apelo aí, você já quer entrar na mente da gente, Eu não, entrar na eu parte só tô querendo dizer o sentimental. seguinte, por que essa tal felicidade está fora? Ela não está fora. É, Pois é, não está fora. A No gente... caso, no caso do Igor, eu acho que por ele ter convivido muito tempo na Umbanda,
né, no candomblé, que era uma mistura onde ele ficava, e então ficou para ele muito nítido que ele precisava comer a carne. Eu acho que isso está muito no corpo causal, já incrustado, que ele tem que comer, que ele nunca vai conseguir parar. Eu falo para ele, não diga nunca. Sim. Uma hora vai chegar um momento que você não vai mais se identificar com isso. Tomara que chegue esse momento, ou não. Né? Ou não, mas não afirme tanto que eu gosto, que eu vou. Não, mas né? Uma hora passa. Aí ele falou um lance. Aí ele falou um lance que para mim é muito eu. O lance do prazer, né? De você comer, de você saborear, de você ter lembranças. Assim, nunca tenho lembrança, eu não lembro de nada. Eu só lembro do meu prazer e de saciar a minha vontade. Sim, então, mas aí que tá, o que a gente está falando aqui, Igor, o Vedanta e a essência da iluminação, está te trazendo os primeiros sinais de que esse não é o caminho, né? Que o caminho Sim. é olhar para dentro e que nada está fora de a gente. Então, nada é capaz de te colocar nesse estado, a não ser você mesmo. O que você está criando é uma projeção que você está dando crédito para uma coisa que está fora, para acreditar que você pode fazer isso várias vezes e se abastecer de uma coisa que está dentro de você. Entendeu? Mas tem um lance muito louco, que assim, de um tempo para cá, eu já venho observando os meus vassanas positivos e os negativos. Indiretamente, para você ver como é uma conversa que eu tive com o Mário, que o Mário me dá uns spoilers, assim, ele não fala diretamente, mas eu vou pegando as coisas no ar e vai chegando nos capítulos do livro, e aí eu vou lembrando das conversas que eu tenho com ele. E assim, numa dessas conversas que eu tive com ele, ele falou uma coisa para mim que vem muito hoje, nessa aula de hoje, que foi o quê? Ele falou assim, você vai ver que vai chegar um momento que você vai começar a separar o joio do trigo. Você vai começar a identificar coisas que você julgava ser positivas, só que você está vendo que não está te trazendo benefício nenhum. Por conta de todos os ensinamentos que você vai vendo. Só que o lance da carne, eu brinco, né? Que eu amo, Nossa, realmente eu gosto. Mas é isso que a Fernanda falou, é verdade. Nada é para sempre. Quando eu trabalhava na Umbanda, eu jurava de pé junto, ajoelhado, que aquilo era o que eu queria até os meus 90 anos de idade. Eu queria estar lá velhinho, de chapéu, incorporando Zé Pilintra lá no meio do terreiro. E cadê? Acabou. Sim. Porque chegou naquele ponto. Sim, porque tudo é fugaz, né? Tudo é... Dentro desse universo aparentemente real, nada é permanente. Então, o segredo aqui é a gente se colocar à disposição do campo e dizer que, para nós mesmos, que estamos para nos transformar e que, se o tempo é algo mais precioso que a gente tem nessa passagem, né, que a gente possa, dentro dos nossos tempos, fazer as mudanças que forem permitidas por Ishvara, né? Porque ele é o criador. Sim. E ele que traz para a gente essas permissões. Então... Você sabe, Thaís, uma coisa bem bacana, assim, sem querer te cortar, já te cortando, que eu reparei muito, é o quê? Esses vícios, a gente perde tanto tempo para esses vassanas, só que a gente esquece de se dedicar em outras coisas que são mais úteis, né? E tudo isso o Vedanta ele vem te mostrando, e é engraçado porque às vezes a gente, dentro dos rituais, a gente escuta na hora do bastão falante alguns comentários, né? Que as pessoas vão falando, e aí você começa a analisar a coisa por uma outra ótica. Por quê? Por conta do Vedanta. Então, isso você vai se permitindo mudar e você jura de pé junto que você não está mudando, mas você está mudando, porque você está analisando as coisas numa ótica que você nunca analisou. E aí você para, você pensa, você fala assim, como é que eu percebi isso? Vedanta. Sim. Só isso. É verdade. Tem muita coisa que é muito sutil, né? E que basta a gente ir vivendo. Por isso que eu falo para vocês que não adianta também a gente querer
se adiantar demais. Às vezes a gente vê, até já vou deixar de recado para vocês, tá, gente? A gente vê algumas movimentações das pessoas dizendo, porque daí eu procurei em tal site, em tal canal do YouTube, eu vi tal vídeo e livro, e não sei o quê. O Vedanta, ele é um pouco diferente, ele não tem muita indicação para se fazer dessa maneira, sabe? De ir com muita sede ao pote, buscar muitas fontes diferentes de uma vez só, porque isso pode causar uma confusão. Então, eu recomendo a vocês, assim, se permitirem focar numa coisa de cada vez, tá? E sentirem essa mensagem de cada capítulo. É um capítulo por vez, é uma parte por vez, né? A gente traz, às vezes, uma coisa ou outra de anexo, né? Um pouco mais descontextualizada, mas que, de alguma maneira, faz parte aqui. Só que eu, sinceramente, não vejo vantagem, tá? De vocês buscarem muitas outras fontes e visitarem um monte de outros canais, pelo menos agora, nessa iniciação. Depois vocês vão ter uma gama para escolher um caminho. Ainda assim, os caminhos são bem demarcados. Existem alguns braços do Vedanta em termos de abordagem. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E vocês vão ter a oportunidade de escolher a abordagem que mais combina com a essência de vocês, tá? Mas nesse momento, procurem não misturar muitas fontes. A essência da iluminação, ela é suficiente. Tanto é suficiente que já tem gente aqui vendo pela terceira vez, pela segunda vez, porque tem muita coisa aqui que merece ser assimilada, tá? No dia a dia. Então, fica o convite para vocês para a gente ir um passo de cada vez, sem a sede ao pote, porque é o que está sendo permitido para o momento, né? Uma coisa de cada vez. A gente, cada vez que abre aqui o campo invocacional, a gente está pedindo para que esse pedaço, esse trecho, seja assimilado, né? Então, é um trecho por vez. Quando vocês fazem outras buscas em outras fontes e dão Google nas coisas, vocês acabam atropelando o fluxo natural das coisas, né? Então, pelo menos esse primeiro estágio, fiquem tranquilos, fazendo uma travessia sutil e natural, sabe? Sem muito atropelo, porque muito atropelo traz muita poluição mental, e isso atrapalha o processo da assimilação mesmo, né? Que é o humana, né? Tá bom? Thaís, uma dica que eu dou, assim, né? Longe de mim querer, né? Também eu não pesquiso nada. A minha pesquisa que eu faço é com o Mário e com você. Então, eu acho que ninguém melhor do que vocês para a gente buscar alguma coisa dentro das dúvidas que existe aí dentro do Vedanta, porque, igual você falou, senão vai confundir toda a cabeça, né? Sim, tem muita gente muito melhor que nós. É que a gente, Não, mas nesse momento, não a está vindo gente por parte está de vocês. assimilando. Hã? Eu digo assim, se a iniciação está partindo por vocês, eu Sim, acho que, pelo menos para mim, funciona melhor dessa maneira. sim. Porque se A eu gente já for... viu algumas vezes esse livro, mas assim, tá tudo bem, né? Se vocês sentem vontade de olhar uma outra coisa, mas não se percam, tá? Nesse processo, porque tem algumas pessoas que acabam vindo meio perdidas, assim, perguntar, mas eu tô vendo tal coisa. E aí eu digo, gente, é uma coisa de cada vez. Aqui já tem muita coisa. Esse capítulo 6, ó, a gente parou aqui no item 20, né? A gente vai começar o 20. A gente tem ainda uma boa parte para frente, tá? Então, é importante que vocês... A gente parou no 20, ó, vai até o 30 e alguma coisa. 32, ou seja, tem muita coisa ainda pela frente e aqui tem muitos tesouros ainda para a gente desvendar, tá bom? Então, gratidão mais uma vez pela companhia. A gente vai se despedindo aqui no item, paramos no item 20 para a próxima sanga. Vou deixar marcado aqui. E aí eu peço para vocês trazerem a energia da completude, afirmando que somos plenos e completos. Om Purnamada
Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a todos. Tenham uma ótima noite.